pessoal, bem-vindos ao Despertos. Eu sou Cris de Pascoal e você está entrando em um programa onde o normal é ser desperto. Estou aqui com Maria Cepeda, autora da série de livros O Sol Negro, já é remida desse programa, e hoje nós vamos abordar sobre contatando o eu superior. Tudo bem, Maria? Como vai você? Olá, Cris! Olá a todos vocês que estão nos vendo e nos ouvindo. É um prazer estar sempre com vocês, é um prazer fazer o programa Despertos. Esse trabalho que é desenvolvido é feito com muito amor, com muita dedicação. Então, espero que acrescente algo ao seu caminho, mas como eu sempre digo, se entrar em conflito com o seu centro de credos e isso não te agradar, não fique com essas informações e trabalhe as suas. Mas, de qualquer forma, talvez essas informações possam fazer você revisar aquilo que você tem dentro e acredita ser firmemente a única verdade. Então, sempre serve para um trabalho interior, para ter mais certeza daquilo que serve para você ou para então transformar e adicionar novos pedaços, novos centros de informação que possam auxiliar a um desenvolvimento maior. Então vamos lá, Cris, é com você. Maria, para a doutrina espírita, o animismo ou estado anímico é considerado um problema. Qual a definição que é dada para esse estado alterado da consciência? Então vamos por uma definição que é dada por Maísa Intelizano, que eu achei na internet e eu gostei bastante do resumo que ela fez, me poupou um tempão. Então eu vou dizer aqui de onde sai a fonte da informação direta e eu vou sempre diferenciar onde está o texto dela, aonde está a meu próprio ponto de vista, para que não se confunda. Então vamos lá, a Maísa é psicoterapeuta com formação em abordagem transpessoal, constelações familiares, terapia regressiva, florais de Bach e Reiki 2. É também tradutora e revisora, palestrante e instrutora em cursos de espiritualidade e mediunidade. E fundadora do Instituto Arca de Mediunidade e Espiritualidade. Então, é uma boa referência, com certeza, a respeito do que nós vamos falar aqui. Então, eu vou definir, basicamente, de acordo com o texto dela, porque eu achei muito bom, a definição de animismo. A palavra animismo vem do latim anima, que significa alma, e foi usada pela primeira vez por Alexander Aksakov em seu livro Animismo e Espiritismo para designar todos os fenômenos intelectuais e físicos que deixam supor uma atividade extracorpórea ou à distância do organismo humano, e mais especialmente os fenômenos mediúnicos que podem ser explicados por uma ação que o homem vivo exerce além dos limites do corpo. Uma boa referência também vai agora. André Luiz, em seu livro Mecanismos da Mediunidade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, define animismo como sendo o conjunto dos fenômenos psíquicos produzidos com a cooperação consciente ou inconsciente dos médios em ação. Já Richard Simonetti, em seu livro Mediunidade, Tudo o que você precisa saber, diz que animismo na prática mediúnica é algo da alma do próprio médium, interferindo no intercâmbio. Ramatiz, no livro Mediunismo, pela psicografia de Hercílio Mais, diz que animismo, conforme explica o dicionário, é o sistema fisiológico que considera a alma como a causa primária de todos os fatos intelectivos e vitais. Interessante. O fenômeno anímico, portanto, na esfera de atividades espíritas, significa a intervenção da própria personalidade do médium nas comunicações dos espíritos desencarnados, quando ele impõe algo de si mesmo à conta de mensagens transmitidas do além-túmulo. Partindo de definições como essas, o termo passou a ser usado de forma negativa e pejorativa para tudo aquilo que fosse produzido por um médium
mas que não tivesse qualquer contribuição ou participação de espíritos desencarnados. Com essa definição, o animismo passou a ser o pesadelo de todos os médiuns, especialmente os iniciantes, por ser usado como sinônimo de mistificação e fraude. Maria, qual a causa e o mecanismo do chamado animismo dentro da doutrina espírita e dentro do seu ponto de vista? Pois é, Cris. Segundo o texto aqui, que ainda estou usando, o texto da Maísa Intelizano, a atuação anímica do médium, por sua vez, acontece de forma quase sempre inconsciente, de modo que o próprio médium dificilmente consegue perceber a sua própria interferência ou participação no fenômeno que manifesta, não conseguindo separar o que é seu do que é criação mental do comunicante, mesmo quando o fenômeno em si é consciente. É o que nos diz Hermínio C. Miranda em seu livro Diversidade dos Carismas, quando afirma que o fenômeno fraudulento nada tem a ver com animismo, com certeza, né? Fraude é fraude, nada a ver com uma manifestação natural, que eu já vou explicar sobre o meu ponto de vista, sem deixar de levar em consideração a avaliação, digamos, da doutrina espírita, que de nada tem de errado, apenas vou dar a minha visão sobre ela, ok? Então, novamente, é o que nos diz Hermínio C. Miranda em seu livro Diversidade dos Carismas, quando afirma que o fenômeno fraudulento nada tem a ver com animismo, mesmo quando inconsciente. O médium que produz uma página por psicografia automática, com os recursos do seu próprio inconsciente, não está necessariamente fraudando, e sim gerando um fenômeno anímico. É seu espírito que se manifesta. Só estará sendo desonesto e fraudando se desejar fazer passar sua comunicação por outra, acrescentando-lhe uma assinatura que não for a sua ou atribuindo-a deliberadamente a algum espírito desencarnado. Muito bem. Dentro da minha interpretação, Cris, vai o seguinte. Quando a gente lê a seguinte frase, quer ver? Está em uma nota de rodapé de José Herculano Pires, que traduziu a segunda edição francesa do Livro dos Médiuns, que diz o seguinte: o papel do médium nas comunicações é sempre ativo, seja o médium consciente ou inconsciente, intuitivo ou mecânico. Dele sempre depende a transmissão e sua pureza. Então, aqui está a questão. O que é a pureza em uma transmissão mediúnica, em uma recepção e transmissão mediúnica? Como eu já disse em vários programas, a realidade ela é co-criada, independente da situação. Qualquer coisa que for acontecer a alguém, estando em estado chamado mediúnico ou não, que envolve aquela pessoa, é sempre uma cocriação. A nossa realidade segue a regra número 3, que é a minha realidade mais a realidade de alguém, por espelhamento se manifesta uma terceira realidade. E nós recebemos os inputs, as percepções desta terceira realidade. Portanto, tudo, absolutamente tudo o que um médium acessa tem a ver com ele também. Tem a ver com o nível de versão de realidade paralela que ele pode acessar de uma chamada, exemplo, entidade. Vamos partir do pressuposto de que, então, um médium dentro de um centro espírita vai conseguir canalizar por um estado expandido de consciência um ser desencarnado ou um ser multidimensional, mais próximo da nossa densidade física ou não, dependendo do nível de expansão de consciência que ele consegue fazer. Seja lá onde ele atinja e com qual outro ser, supostamente outro ser,
que ele entra em contato, ele estará entrando em contato com uma realidade onde existem infinitas versões dela mesma. Portanto, o médium sempre vai acessar uma versão daquele ser que pertence a uma realidade paralela ou uma realidade alternada, e sempre se tratará de um nível de informação que tem a ver com a conexão dele, aqui encarnado, como eu costumo brincar, encadernado na Terra. Nunca será acessado nesta realidade, com este recipiente físico, na realidade de Matrix, onde nós estamos. Não é possível acessar uma realidade pura e transmiti-la puramente, porque sempre se acessa algo através do Vesica Piscis, da terceira, da lei do 3, da regra do 3, da regra da Trindade, portal tríptico. Os portais que acessamos são portais trípticos. Nós vemos um maior ao centro, 2 menores na lateral, e não é à toa que isso se leva na arquitetura, isso se representa nas religiões. A Trindade, com o maior ao centro, significa que 2 se encontram e o que se vê e é real para nós é o terceiro. Então não existe a tal da transmissão pura. Existe uma variação. O canal sempre interferirá, mesmo que você retire toda a consciência dele, e já que o inconsciente, no estado alterado de consciência, no estado de expansão de consciência, o inconsciente realmente não existe, continua se manifestando o subconsciente. E o subconsciente influencia, isso é uma questão. Outra questão é a formação da realidade da mente deste ser que canaliza, que está criando esta versão possível, esta realidade possível, este encontro possível, por motivos que têm a ver com o próprio canal. Embora não se explique isso, não tenha lógica aqui nesta realidade imediata, pela história do canal. Tudo tem a ver com este canal, mas entenda o que eu quero dizer, a nível de aprendizado não quer dizer que tem história. Tudo que nós colidimos na vida, tudo que nos acontece, tem a ver com a nossa própria manifestação. Nós manifestamos as oportunidades, nós manifestamos as sincronicidades, porque isto é relevante para nós. Ou seja, tudo que o canal está manifestando e atingindo e coletando de informação é relevante para ele, mesmo que, olhando a história do canal, pareça que não faz o menor sentido. Mas faz o maior sentido em outros níveis de realidade, em realidades paralelas, em realidades multidimensionais. É mais ou menos uma história, um exemplo bem drástico para vocês poderem entender isso. Quando as pessoas dizem, eu fui abduzido e eu não queria ser abduzido, que absurdo, porque somos abduzidos. Você é abduzido porque você concordou com isso em alguma outra realidade. Numa outra realidade paralela, ou até a nível de alma, a nível de multidimensionalidade. Por isso que você está aqui passando por essa experiência. Então, nada que te acontece sem um motivo. E sem ter você mesmo feito essa manifestação a nível de realidade aqui baixa ou a nível de eu superior, que o seu eu superior manifesta para você coisas que farão com que você possa crescer. Então, tudo estará sendo alterado, porque a realidade que você vive agora, a cada segundo, ela se altera milhões de vezes por segundo, desde milhares até bilhões de vezes por segundo, tirando a média bilhares de vezes por segundo, tá? Ou milhões de vezes por segundo.
onde você vai ter alternativas de realidade. Então, dizer que o médium vai canalizar algo puro, eu entendo porque se diz isso, porque a gente consegue perceber uma frequência mais alta, uma frequência mais baixa, uma interferência maior ou menor do médium, que se chama então de fenômeno anímico, dentro daquela manifestação. Ok, é possível perceber essas variações, eu mesma percebo em alguns casos essa variação. Quanto mais expandido, mais a realidade alternada ali que está sendo acessada se manifesta, menos se manifesta o médium. Mas o médium está se manifestando nisso através desse portal tríptico que eu acabei de dizer, através da regra do 3. Então, sempre terá. Não existe a possibilidade, em nenhum caso, do médium não estar manifestando aquilo por uma conexão sua. Ele está sempre conectado, tem sempre a sua razão e é sempre a sua versão alternada que estará ali falando com ele, né? Então, é a mesma coisa que eu sempre falo do Daryl Wanka, que é o médium que transmite o Bashar. E diz que o Bashar é uma encarnação a nível de eu superior, do eu superior, do próprio Daryl, 600 anos na frente, mais ou menos isso. Bom, o próprio Daryl, ao canalizar o tal do Bashar, cria versões alternadas de Bashar. Esse ser Bashar é provável que exista, mas quando o Daryl transmite, ele transmite uma versão alternada que tem a ver com ele. Nesta realidade, sempre é um encontro de duas aonde você vê o terceiro. Sempre, sempre, sempre. Exemplo, a coisa mais fácil. Quando você encontra uma pessoa na sua frente, e a mesma coisa serve para ela, quando encontra você, na simultaneidade, o que você vê dessa pessoa é a sua versão. Você colide com ela, como se dois universos colidissem, e o que você enxerga sempre é o terceiro. Você enxerga sempre o co-criado. Você não está enxergando a pessoa da forma como ela realmente é, no universo dela isolado. Você está enxergando a sua versão daquela pessoa. Por isso que se diz que quando você encontra com alguém, quando você não gosta daquilo que ela fala, são as coisas que estão espelhadas dentro de você. Sim, porque você, da mesma forma, quando você gosta, também são coisas espelhadas. O nosso universo é espelhado. Nós vemos o espelho de nós mesmos. Então, todo o universo externo é visto pelo universo interno. É uma projeção de um choque e criada uma alternativa através de um pouco daquele e um pouco de você. Sempre será assim. Portanto, não tem como uma transmissão de um espírito ou de uma entidade ou de um ser, né, de outra dimensão ou densidade ser puro. Sempre entra a questão anímica, que aqui eu vou fazer uma modificação aos pouquinhos e eu vou falar aos poucos para poder melhorar. Então eu vou passar a bola para a Cris de novo para depois voltar e expandir. É com você, Cris. Analisa essa frase aí, Maria. Dificuldade do médium distinguir do transe quando é seu ou de um espírito e as sensações e as ideias que sente. Eu vou ler aqui novamente no texto, Cris, para dar essa resposta. Hermínio Miranda, no livro já citado, diz que, em verdade, não há fenômeno espírita puro, de vez que a manifestação de seres desencarnados, em nosso contexto terreno, precisa do médium encarnado, ou seja, precisa do veículo das faculdades da alma, que tem a ver com o espírito encarnado, e, portanto, anímicas. Interessante também vermos algumas anotações de Kardec
referentes a instruções dos espíritos em O Livro dos Médiuns. A alma do médium pode comunicar-se como qualquer outra. O espírito do médium é um intérprete porque está ligado ao corpo que serve para a comunicação e porque é necessária essa cadeia entre vós e os espíritos comunicantes, como é necessário um fio elétrico para transmitir uma notícia à distância, na ponta do fio, uma pessoa inteligente que a receba e comunique. E tem outro aspecto interessante. Quando Kardec, ainda no mesmo livro, pergunta se o espírito do médium não é jamais completamente passivo, os espíritos lhe respondem dizendo que ele é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as dos espíritos comunicantes, mas nunca se anula por completo. Seu concurso é indispensável como intermediário, mesmo quando se trata dos chamados médiuns mecânicos. Hermínio Miranda, citando ensinamentos dos espíritos do livro de Kardec, diz ainda que, assim como o espírito manifestante precisa utilizar-se de certa parcela de energia que vai colher no médium para movimentar um objeto, também para uma comunicação inteligente, ele precisa de um intermediário inteligente, ou seja, do espírito do próprio médium. Ou seja, ele precisa que o médium tenha informação capaz de transmitir aquilo que ele está passando. É por isso que eu já disse isso em programas anteriores, que o próprio médium acaba transformando a informação porque ele recebe uma mensagem telepática, ele precisa passar a mensagem de uma forma que ele possa passar para adiante com as informações que ele tem. É como um computador. Ele vai usar os softwares e o banco de dados que tem para processar a informação e transmiti-la. Então, o médium vai utilizar o seu conhecimento pessoal. Ele vai utilizar-se de religião, ele vai utilizar-se de seu centro de créditos em maior ou menor grau. Ele vai utilizar-se do material que ele tem internamente. Então, imagine só se o médium recebe informações sobre física e ele não tem menor conhecimento a respeito, ele tem um ensino básico, né? O que ele vai fazer? Ele vai acabar transmitindo aquilo de uma outra maneira, numa linguagem até às vezes religiosa e não científica. Exemplo, não é sempre assim, tá? Sabe-se que alguns médiuns conseguem passar informações científicas até de boa qualidade. Outros acabam transformando aquilo de uma outra forma e muitas vezes transformando isso em conceitos altamente religiosos dentro da religião da Terra e nada a ver com o que o espírito está falando. Então, ocorrem as alterações em maior ou em menor grau. Aí o Hermínio Miranda diz: o bom médium, portanto, é aquele que transmite tão fielmente quanto possível o pensamento do comunicante, interferindo o mínimo que possa no que este tem a dizer, sem dúvida. Tem níveis de maior interferência e menor interferência, tá perfeito. Reiteramos, portanto, que não há fenômeno mediúnico sem participação anímica. Perfeito, era aí que eu queria chegar. O cuidado que se torna necessário ter na dinâmica do fenômeno não é colocar o médium sob suspeito de animismo. Isso, exatamente, sob suspeita de animismo, perdão. Como se o animismo fosse um estigma. Com certeza que não é, né? E sim ajudá-la a ser um instrumento fiel, traduzindo em palavras adequadas, traduzindo já diz tudo, pessoal. Vai utilizar o conhecimento que existe até do próprio grupo que está recebendo informação, o médium mais os que estão à volta. Então, sempre tem interpretação, sempre vai ter a versão do número 3 que eu falo, sempre, sempre. Então, traduzindo em palavras adequadas, o pensamento que ele está sendo transmitido sem palavras pelos espíritos. Né? Como é que vai traduzir ciência, exemplo, no caso de um grupo que está do lado de um médium
que não tem menor conhecimento científico. Eu estou dando um exemplo drástico só para vocês entenderem como as coisas são sempre alteradas. Então, sempre vai haver a alteração. Não tem como não ter alteração. Nossa realidade é cocriada, pessoal. Eu vejo você numa versão que eu crio. Você vê a mim numa versão que você cria. Você não está vendo Maria Pereda. Você está vendo a sua versão de Maria Pereda. Eu sei que isso é difícil para você, mas essa é a mecânica do nosso universo. A nossa realidade é espelhada. Sempre você está em tudo. Portanto, o animismo também tem a sua participação no melhor médium, no melhor estado alterado e expandido de consciência, que é o melhor termo aqui, ok? Maria, neste estado podemos contatar o nosso eu superior e estar abertos para receber mais e mais de nós mesmos, sendo isso muito importante nesta existência? Exato, Cris. Vamos lá, que aí é onde eu queria chegar, né? Adaptando tudo o que foi falado aqui nesse texto, e que pode ser mais amplo ou até mais resumido, não importa, entenda isso como você quiser. A questão do animismo, é aí que eu vou entrar com a minha versão, nada mais nem espírita, nem de ninguém, essa é a minha versão. O animismo é um estado extremamente positivo, porque enquanto a doutrina espírita considera mais interessante a comunicação com aquilo que eles chamam de outros seres, né, e não a interferência do médium e a comunicação da própria alma do médium, e sim a alma de outros seres, o espírito de outros seres que se comuniquem, eles têm interesse no externo. Eu considero, sem desconsiderar eu considero que o que mais é interessante, enquanto, vou brincar com o termo de novo, encadernados, né, com uma capa de livros aqui na Terra, com um nominho, né, com o nome, um título e um subtítulo, aqui na Terra, o mais importante é a comunicação com a sua própria alma. Porque é você com você mesmo que deve fazer um trabalho interior. E todo guia que você precisa, na verdade, está no seu eu superior. E por causa de centros de credos, religiões, doutrinas e pontos de vistas, onde a nossa realidade enxerga tudo separado, nós nos acreditamos separados, empoderamos os de fora, não empoderamos a nós mesmos, fomos acostumados a acreditar que somos pobres seres sem poder nenhum, pecadores, que dependemos de alguém vir nos salvar. Sempre achamos interessante o de fora e achamos que é algo desconhecido de fora que tem poder, e quando passamos a conhecer, já perde até a sua graça, de certa forma, enquanto que todo o seu trabalho nessa realidade onde nós estamos, submetida a regras e limites, onde o seu grau de liberdade está sujeito a regras e limites desta realidade, e você vai ser feliz quando você entender o seu jogo dentro das barreiras e dos limites e o grau de liberdade que você tem dentro dela. Você é feliz quando você entende que esse jogo é o jogo mais importante. Quando então você passa a jogar dentro desse jogo que nós estamos, um jogo virtual, o seu foco, a sua determinação. E é neste processo que toda informação que lhe vai ser realmente relevante vai lhe ser enviada a nível de alma, que é o eu superior, que é o seu nível de alma imediato, e os níveis de almas acima, porque a realidade é holográfica e fractal, onde você tem níveis e níveis de você mesmo, porque você é um ser multidimensional. Mas aquele que é o seu imediato superior, que cuida das versões de realidades paralelas e realidades alternadas, dessa versão, dessa capa de livro que eu brinco, por exemplo, Maria Pereda tem uma capa de livro, né? Eu sou uma encadernação. Existem versões alternadas dessa encadernação. Versões alternadas de você mesma de realidades paralelas. E o seu eu superior imediato cuida dessas versões de realidades paralelas de você. Então, ele vai
fazer, quanto mais você estiver conectado com isso, mais você estiver dedicado a essa conexão, essa reconexão que é o seu primeiro estágio, mais você vai receber informações, inputs dentro daquilo que você tem dentro de você. Como é que funciona? Esse estado chamado de anímico, que eu chamo de estado de contato de alma, estado de contato com o seu eu superior imediato, a primeira fração de você mesmo, é através desse estado anímico, que é um estado alterado de consciência, sem perder a consciência, na maior parte do tempo, você está consciente, esse é um nível dele, tá? Existem outros níveis de estado anímico. Então, esse primeiro nível de estado anímico que eu estou mencionando é o nível onde você não perdeu a consciência, você está consciente, mas você se torna supercondutor. Você está num estado vibracional acima. Você está vibrando literalmente, conectado, fazendo com que mais informações possam chegar até você e elas vêm através do seu eu superior, que coloca situações, que coloca as próprias informações, que coloca sincronicidades na sua vida para que as coisas aconteçam e aumentem a sua capacidade de compreender e a habilidade de fazer coisas, aumentar o espaço e manifestar mais matéria de acordo com a sua vontade. Matéria, entenda, no mundo da física, é mais realidade. Então, quanto mais você postular a sua vontade, mais você vai manifestar. Quando você se coloca nesse estado de animismo, significa um estado que eu vou tirar essa palavra animismo daqui para frente, tá? Entenda que eu vou chamá-la de estado de conexão com o seu eu superior, conexão com a sua alma superior. Então, quando você se coloca nessa posição de conexão com a sua alma superior, através de vibração mais alta, de entusiasmo, de foco, de facear a vida, de ser capaz de estar de peito aberto e fazer o que você tem que fazer, sem fugir, sem ficar procrastinando, sem ficar justificando. Quando você se abre e vai na direção e realmente exerce o que você deve fazer da melhor maneira possível, com entusiasmo, com atitudes corretas, né? Pensando sempre no outro, na dinâmica dos outros, na dinâmica da Terra, na dinâmica dos seres que envolvem. Quando você se coloca nesse gradiente, o seu eu superior vai mandar mais e mais conexões e informações. Só que você não vai conseguir nesse estágio pegar coisas que são assim, que não tem o menor sentido receber comunicações de Alpha Centauri. O que você vai receber são comunicações do seu eu superior para criar uma forma de trabalhar melhor os arquivos que você tem embutido dentro do seu ser, aqui encadernado. Você vai abrir as caixinhas e processar melhor as informações que você tem aqui. Daí que tudo vai lhe parecer lógico. O nível de compreensão será grande. Você não vai perder a sua clareza, pelo contrário, você aumenta o nível de clareza, porque você utiliza informações da melhor maneira, associando coisas que você antes não associava, coisas que estavam guardadas lá naquela caixinha, que você um dia usou aquela informação ou simplesmente bateu o olho e guardou, e você nem se lembrava. De repente as informações começam a sair da caixinha. Você utiliza aquilo que está em você. Por isso que eu digo que a primeira coisa importante para as 7 chaves da reconexão, a primeira e a mais importante é o conhecimento. Porque o conhecimento arquivado ali, quando você entra nesse estado de supercondução, ainda consciente, você vai começar a entrar nesse estágio intermediário de comunicação com a alma e vai utilizar essas informações que você tem dentro de você com tamanha coerência, com tamanha habilidade, que as pessoas vão falar, nossa, como você é inteligente, nossa, como você é capaz, nossa, quando na verdade tudo que você está fazendo é o que qualquer um pode fazer, desde que as pessoas se esforcem. Por isso que eu digo que é fundamental conhecimento, estar aberto,
sem centro de credos, né? Ferrenhos credos nós temos sempre, né? Porque você vai de credos em credos, mas liberte-se de credos que te amarram, por exemplo, credos religiosos, liberte-se de credos, até científicos, né? Existem credos em todos os lados. Liberte-se ao máximo e crie, vai ter que ter, porque nós funcionamos dessa forma na Matrix por credos, mas abra, expanda os seus credos, então, e deixe-os sempre mutáveis, abertos a um processo de transformação. E trabalhe nesse entusiasmo, que você vai estar sempre recebendo mais e mais de você mesmo, mais e mais entendimento daquilo, tudo que te acontece, que te aconteceu, que você estudou, que você já viu, que você já colocou a sua atenção. As coisas começam a expandir. Esse é o segredo do estado anímico. Então, o estado anímico é mais de você mesmo. Um estado expandido de você mesmo. O eu da terra com o eu alma. Então, ele não é um problema. Ele é uma grande vantagem. Porque você está aqui para se relacionar mais com você mesmo. E nesse estado anímico, quando você não se relacionar com você mesmo, o que acontece? Acontece que, corretamente, esse texto acabou dizendo, o médium acaba criando um terceiro, com um nome e um sobrenome, uma história, para falar com ele, porque ele não acredita nele mesmo, ele não acredita que essa capacidade de informação vem através dele mesmo. Então, o eu superior manda informação e o médium cria um personagem. Parte dos personagens, parte daquelas personificações com nome e sobrenome com o qual o médium acredita estar interagindo e passa para frente como um canal, né? É criação, sim, do próprio médium, para fazer uma interpretação de algo externo, como vindo a informação de algo externo, quando, boa parte das vezes, essa informação, e totalmente positivo isso, vem do eu superior dele. Então, o importante é você se abrir e retirar essa história de ter que ter nome e sobrenome. Isso acontece muito com extraterrestres, né? Eu me comunico com seres daqui ou dali, de tal estrela, porque a minha estrela é mais importante que a sua estrela, ou ser interdimensional com quem eu falo, chama ele de extraterrestre ou não, é mais, né, positivo do que negativo, é mais negativo do que positivo. Gente, o nome e o sobrenome, isso é o que menos importa. De que estrela é ou não é o que menos importa. Entenda que o que importa realmente é a informação. E ela tem a importância para o canal que a recebe. E muitas vezes, claro, por ser relevante, ser instrutiva e ter um grau de aprendizado, de conhecimento, de lógica, de expansão, né? Ela deve ser passada, sim, para outros que podem da mesma forma se beneficiar. E entenda que quando você ouve, através de um canal, uma interpretação de uma persona, digamos assim, interdimensional falando, através do canal, quando você ouve aquilo, não deixa de ser o seu eu superior falando com você, devido à realidade ser cocriada. Então, é cocriada para o canal e pelo canal, é cocriada para você e por você. Então, esta entidade externa que manda mensagem para o canal e o canal a transfere, não deixa de ser o seu eu superior falando com você por cocriação, por uma fração dele mesmo, com uma fração de você e uma fração de talvez um terceiro que exista, uma personificação. Toda e qualquer mensagem que você recebe, você entende como relevante para você, que mexe com você, é nada mais, nada menos do que uma comunicação do seu próprio eu superior com você mesmo, devido à sua cocriação e à manifestação de algo externo para justificar essa comunicação. Nós manifestamos coisas externas
padrões externos, realidades externas, universos externos, para que nós possamos justificar esse entendimento, essa comunicação. Através dessa experiência de mais de você mesmo, o eu superior, de mais de mim mesmo, se manifesta de diversas maneiras para interagir com outras manifestações dele mesmo e criar outras versões, outras alternativas. Eu vou explicar isso bem melhor, mais ampliado, até dentro da ciência, com uma explicação da ciência e da espiritualidade, as duas muito bem embasadas, no curso que vai ser agora dia 11 e 12 de março, que é a Iniciação à Luz, que será aqui em São Paulo, no Instituto Freedom, que vocês podem entrar e ver, né, se vocês quiserem se inscrever, no institutofreedom.com.br. Eu vou deixar aqui embaixo para vocês. Vai ser um sábado e um domingo todinho, onde eu vou falar sobre muitas teorias, sobre a espiritualidade, sobre o desenvolvimento da humanidade e o nosso caminho para o resgate de mais de nós mesmos. Então, essa parte do que se chama de animismo dentro da doutrina espírita, que eu chamei aqui mesmo de conexão com mais porções de você mesmo, através de manifestações do seu eu superior, eu vou abordar ligando até a forma como o todo que tudo sabe, a consciência que cria essa manifestação, o ponto primário que cria as frações de consciência e se transforma em tantas personificações, experiencia mais de si mesmo, criando mais espaço, mais universos, mais possibilidades de realidades, para que ele possa saber mais e mais e ter mais e mais informação. Então, um abração para vocês e eu retorno vocês a Cris e até o próximo Despertos. Tchau, tchau, pessoal! Bem, pessoal, vamos ficando por aqui, agradecendo imensamente ao compartilhamento da sabedoria por meio de Maria Cepeda e gratidão a você que é comprometido com a sua consciência. Fica aí um momento de reflexão. Animismo ou espiritismo? Será que não contatamos os nossos multiversos? Isso porque o animismo confirma existir no ser humano algo que é capaz de atuar até fora do corpo somático, mantendo sua individualidade e autonomia. E a tese espírita é exatamente a que o espírito tem existência independente do corpo. Por isso sobrevive a ele e pode continuar a se manifestar depois, agindo sobre coisas e seres. Então, vamos falar de animismo e mediunidade. Ao lado dos fenômenos mediúnicos, ocorrem também os fenômenos anímicos. Muitas vezes, são produções inconscientes dos médiuns. É extremamente importante reconhecer, estudar, buscar autoconhecimento sobre a sua própria existência e atividade desse elemento chamado inconsciência, pois na nossa natureza ele está presente nas variadas e mais extraordinárias manifestações, como as vemos no animismo. Mas saibam, dificilmente conseguiremos isolar o animismo da mediunidade no fenômeno mediúnico. Sabe por quê? São as próprias faculdades anímicas dos médiuns que os fazem instrumento para a manifestação dos espíritos. Nem sempre podemos definir com exatidão quando o fenômeno está ou não sendo provocado pelo médium coadjuvante ou esteja coadjuvando por espíritos. Dessa íntima relação entre animismo e espiritismo, nenhum nem outro está separado para explicar o conjunto dos fenômenos supranormais. Ambos são efeitos de uma causa única, e esta causa única é o espírito humano, que quando se manifesta em momentos fugazes durante a vida terrena, determina os fenômenos anímicos, e quando se manifesta mediunicamente
durante a existência desencarnada determina os fenômenos espíriticos. Ou seja, em tudo que revela no animismo, há muito do médium, porque ele traduz com seu senso crítico, pois é receptor e muitas vezes acessa outras realidades, seus multiversos, que o confundem sim. O fato é, qual a realidade que você está captando? Quem você está acessando? Talvez seja uma parte maior ou menor. Uma que talvez precise aprender, outra talvez que precise ensinar. Mas olha, a consciência da inconsciência da vida é o mais antigo imposto à inteligência. Há inteligências inconscientes, brilhos dos espíritos, correntes do entendimento, mistérios e filosofias que têm o mesmo automatismo que os reflexos corpóreos, que é a gestão que o fígado e os rins fazem de suas secreções. Então, pessoal, o raciocínio é um ato mental que permite passar de certos juízos a outros juízos, ligando-os uns aos outros, em muitos níveis de identidade, até o momento de compreendermos que eu somos nós. Gratidão, pessoal. Inscrevam-se no nosso canal, Cron TV no YouTube, ou no Sol Negro 11, canal de Maria Cepereda. Gratidão, Maria, honra enorme estar com vocês. Até o próximo Despertos.